Júnior, acerta esse som pra ele aí, tá? Glória a Deus. Aqui está o pastor Carlos Júnior. Vem cá, presbítero, vamos orar. O presbítero Adalberto vai estar orando pelo nosso pregador. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pela chegada do teu filho até aqui, a esta casa. Ó Pai, eu sei que ele tem carregado no seu coração algo que o Senhor depositou, Pai, para nos entregar aqui nesta noite. Então usa o teu filho de maneira poderosa, para que nós saiamos daqui, ó Deus, cheios da tua presença e alimentados, ó Deus, pelo teu Espírito. Fala conosco, abençoa teu servo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar todos que estão aqui, os que estão em casa, com a gloriosa paz do Senhor. É um prazer muito grande poder voltar aqui na Transformando Água em Vinho, a convite do presbítero Adalberto, do pastor, que é o pastor presidente desta igreja, pastor Ricardo. Uma honra muito grande poder estar aqui cooperando mais uma vez e também revendo a nossa irmã adoradora Tayane Azaf, tá? Vim acompanhado da minha família, minha esposa e meu filho estão comigo, que é o Bernardo e a Cristiane, e eu quero meditar com você que está em casa uma porção da palavra de Deus. Existe um texto que tem falado comigo muitíssimo nesse período aí de pandemia, né, que nós temos enfrentado, e é uma mensagem de fé para nós que estamos passando por esse momento. Tenho tido a oportunidade de pregar em alguns lugares nesse período, né, que o mundo tem enfrentado, principalmente agora o Brasil tem passado, e até tem algumas explicações porque nós estamos aí sempre um pouco atrasados na questão da pandemia, né? Essa questão do lockdown, ela não soluciona, ela só prorroga e vai demorando para a gente solucionar esse problema. Mas eu tenho uma mensagem para você que está aí na sua casa, para os que estão aqui me ouvindo, que vai ser um despertamento para a sua fé. Nós já estamos passando por um período em que o estado do Rio de Janeiro já está liberando muitas coisas, né? O culto foi liberado, alguns trabalhos foram liberados. Então eu tenho uma mensagem aqui para você que está em casa e também está aqui já caminhando para as atividades, assim, voltando um pouco ao normal. Então você que está em casa, não deixe de abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Juízes 6, versículo de número 11. Está escrito: e veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E veio ali um anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abiesrita, e o seu filho Gideão debulhava trigo no lagar. Esse texto que nós lemos é inserido dentro de um contexto de uma extensão histórica aí, aproximadamente de 180 a quase 200 anos. E por mais que você tenha uma sucessão de juízes ao longo desse período, mais de 10 juízes, você tem um conteúdo que unifica este livro. O que está acontecendo no livro de Juízes e por que esses homens, e até mesmo uma mulher, debaixo de unção divina, são levantados em determinados momentos para livrar Israel de um período de cativeiro? Bom, a grosso modo, o livro de Juízes acaba recebendo um adjetivo de livro das oscilações. E de fato é. Essas oscilações, elas ocorrem por uma expressão que se repete no livro, e a expressão é:
não só naqueles dias não havia rei sobre Israel, como eles faziam ou tornavam a fazer o que parecia bem aos seus olhos. A ideia do livro de Juízes é a unificação do seu conteúdo sobre esses 2 versículos. A primeira ideia, não há liderança. Segunda ideia, a falta de uma liderança direta fazia com que o povo, em um momento de estabilidade, tivesse a falsa sensação de liberdade e cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. Então, quando Israel estava num período de prosperidade, ou que tudo estava indo bem, ou que os cercos haviam encerrados, aí Israel, ou melhor dizendo, os hebreus, viviam bem. E viviam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Todas as vezes que uma nação se levantava, era para que os hebreus voltassem aos eixos e voltassem a praticar a lei do Senhor. Então, em mais ou menos 180 a 200 anos, a história de Juízes não sai desse enredo. É claro que cada juiz atua num período específico, atua de uma forma diferente, mas o que unifica toda essa história é essa ideia de estar vivendo em Deus e de estar vivendo fora de Deus. Bom, se toda a extensão histórica está vinculada a isso, qual é o período de Gideão? O que está acontecendo com Gideão nesse período, nesse momento, que nós possamos aprender alguma coisa vinculada ao período que nós estamos passando agora de pandemia e que precisamos despertar a nossa fé? Bom, o período de Gideão, para alguns, é o período mais curto dessa extensão histórica de Juízes. Dura aproximadamente 7 anos esse cerco, que o contexto de Gideão está inserido, e por mais que esse cativeiro de Gideão dure aproximadamente 7 anos, é o período em que Israel alcança o ápice da miséria. Em nenhum momento no livro de Juízes, acredita-se dessa forma, Israel alcançou a miséria como alcançou no período de Gideão. O que acontecia para que os os israelitas estivessem em profunda miséria? Primeiro aspecto, existem algumas estranhezas que estão acontecendo na história de Gideão e que são fundamentais para nós aqui entendermos o que está acontecendo e por que Gideão está sendo vocacionado pelo Senhor. Primeira ideia, o texto sugere que não eram só os midianitas que subiam contra Israel, eram os midianitas acompanhados de 2 outras nações, os amalequitas e os povos do Oriente. A unificação desses 3 povos, sendo líder desses 3 povos, os midianitas, subiam a Israel, e a sensação que o texto nos dá era que exatamente no período da colheita. Então os hebreus passavam o ano todo no plantio, e no momento de desfrutarem do plantio ou do seu gado, esses 3 povos invadiam a nação e saqueavam a terra, e isso acontecia sucessivamente durante 7 anos. Já é uma estranheza. Por que estranheza? Porque quando você está em combate, um reino contra um outro reino, e este reino vê o seu adversário recuando por não ter capacidade bélica ofensiva para encarar a batalha direta, eles deixam aquilo que nós chamamos de espólio de guerra, né? Então, deixando isso para trás, as nações adversárias do povo de Deus teriam liberdade, sem nenhuma dificuldade, de saquear a terra de Israel, ou seja, o seu gado e o seu plantio, ou a sua colheita, estava aberta para que pudesse ser saqueada. Mas de alguma forma estranha, a ideia que os midianitas tinham na mente era destruir esse trabalho. Então, em vez de levarem esse trabalho para casa, eles dizimavam o produto dos hebreus. Não sobrava nem o gado, não sobrava nem a colheita. E, ao invés de continuarem avançando com o exército para matar os hebreus, a segunda estranheza também surge: nenhum hebreu morre. Se você ler atentamente do versículo 1 ao versículo 10, que é a introdução, a explicação do que está acontecendo ali na história de Gideão, você não verá nenhum israelita morrendo. Muito pelo contrário, eles, não vendo capacidade de encarar esses 3 povos, recuavam para covas, cavernas e fortificações. E aí os midianitas e os seus 2 companheiros não continuavam, não davam continuidade no avanço bélico, a fim aí de matar os israelitas. Então 2 estranhezas aparecem:
Eles não estão invadindo para saquear e não estão invadindo para matar ou subjugar os hebreus, apenas para destruição de todo o produto que eles estão realizando. E obviamente eles vão encontrando a miséria. Estão plantando, não estão colhendo, estão tratando o gado e não estão desfrutando. O que resta para eles nada mais é do que alcançar a miséria. Talvez daí alguns acreditem que a história de Ruth esteja inserida exatamente dentro desse contexto, e por isso que Ruth, ou Noemi, com o seu marido e os seus 2 filhos, mudaram para os campos de Moabe, onde dão de encontro com a história de Ruth. Provavelmente é este período onde está tendo uma escassez, uma miséria muito aguda no meio do povo de Deus. Só que uma coisa me espanta nesse contexto. O que é que te espanta? Bom, uma coisa é você recuar de forma estratégica. Uma coisa é você recuar, repensar a estratégia de guerra para depois você avançar. Ou recuar a fim de que você tenha uma fortaleza, algum lugar de você se proteger e que você possa passar um período alimentando o seu povo a fim de cansar o seu adversário também. Mas a estratégia de Israel é simplesmente recuar na peleja e jamais durante 7 anos encarar a batalha direta. Isso me surpreende, porque se eles não morrem a fio de espada, morrerão na miséria. Então, ou eles enfrentam a luta com a possibilidade de triunfo, ou eles enfrentam a cova morrendo com a sua família na miséria. E surpreendentemente, durante 7 anos, não há um varão sequer que tenha a capacidade de encarar o adversário e cansar de assistir a sua família entregue à miséria. Em vez de encontrarem a peleja, as medidas são essas: 2. Primeiro, caverna. Segundo, cova. Primeiro, caverna. Segundo, cova. Aí também está mais outras estranhezas. E por que outras estranhezas ou esquisitices? Primeiro, vivo não vai para a cova. Cova é lugar para quem está morto. O que é que pessoas vivas, vendo a família caindo na miséria, estão se escondendo em cova? Cova é lugar para morto. Mas existem pessoas que antes de perderem já estão entregando os pontos e se comportando como mortos. Andam como vivos, mas se comportam como mortos. Estão escondidos em covas. Segunda coisa que me chama a atenção são as cavernas. Caverna é lugar de pressão emocional. Exemplifico com Elias. Elias nunca teve medo de Jezabel. Se você que está me ouvindo acredita que Elias na caverna está desejoso de desistir da caminhada por medo de Jezabel, você está lendo a história de Elias de uma forma equivocada. Ele encarou 800 profetas. Ele encarou o general e os soldados enviados por Acabe. Então, de fato, Elias não está com medo de Jezabel. O problema de Elias é a solidão. É trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ver resultado. Quando você trabalha muito e não vê validade ou resultado naquilo que você está se empenhando, a tendência é que você se torne um negligente. E o que é um negligente? É aquele que não dá valor para aquilo que recebeu. Caverna é lugar de quem quer desistir porque a emoção já não está mais boa. Então ele tem tudo para continuar, boa saúde, anda bem, respira bem, seus membros estão intactos, mas a mente está tão abalada que ele deseja aposentar ou abdicar da sua carreira. Então, de duas uma, ou Israel está como morto, ou Israel está com as emoções abaladas. Só que dentro desse contexto, que ninguém está reagindo, existe um que encontra força para reagir, para não ver a família em tempo de crise beirar a miséria. Eu faço uma pausa aqui antes de nós aplicarmos para chamar a sua atenção. Só há um momento na Bíblia que ela nos ordena esperarmos uns pelos outros, que é na Santa Ceia. Quem quer vitória precisa correr atrás dela. Ou você reage, ou é a sua família que vai para a miséria. Ou você levanta a cabeça, dá a volta por cima, porque se você esperar pelos outros, é a sua família que corre risco de encontrar a miséria. Gideão diz: se eu ficar na cova e na caverna, vou morrer do mesmo jeito. É melhor morrer reagindo do que morrer acovardado.
É melhor morrer reagindo do que viver acovardado. Só que ninguém pode reagir sem uma estratégia legal. Então, pastor Ricardo, Gideão tem uma estratégia na cabeça. Ele sabe que o adversário, que está empurrando a família para a miséria e para o desastre, é mais forte do que ele. Sabendo que o adversário é mais forte, eu não posso encará-lo de qualquer maneira. Então Gideão cria uma estratégia completamente esquisita. Decide malhar trigo no lagar. Decide malhar o trigo no lagar. Lagar é lugar de você malhar, pisar a uva. Para você malhar trigo, eu vou dizer aqui de forma grosseira e rápida, para a gente aqui só ter uma ideia, você precisa de uma eira que mede aproximadamente 50 pés de diâmetro. Então a eira que mede essa 50 pés de diâmetro tem 2 serviços trabalhistas e 2 bois com carro que puxam com peso e as rodas vão malhando o trigo. O primeiro serviço trabalhista é o eirador, que vai juntando a palha e o trigo, e depois o cirandeiro, que chacoalha o trigo e a palha na ciranda. Só que o lagar é um lugar estreito e apertado, é uma rocha com uma cavidade central. Vou repetir, um lagar é uma rocha com uma cavidade central e com orifícios à sua volta. Você coloca a uva nessa cavidade central e em grupo, nunca sozinho, no momento da vide, você vai pisando a uva e o suco da uva vai sendo expelido por esses orifícios ao entorno do lagar. Primeiro, ninguém vai sozinho. Gideão vai sozinho. Segundo, malhar trigo precisa de espaço. Gideão está num lugar estreito, apertado. Terceiro, a sua família é a mais pobre da tribo. Quarto, ele é o menor de uma família que é a mais pobre de toda a tribo. Ou seja, Gideão tem todos os motivos do mundo, humanamente falando, para não reagir ou jogar a culpa em outro. Não consigo porque sou pobre, não consigo porque estou sozinho, não consigo porque o lugar em que vivo é estreito e apertado. Mas a ideia de Gideão, de estar na rocha, é se ocultar do adversário que está do lado de fora. Tem como você explicar um pouco melhor, Carlos? Claro que tem como explicar. Se Gideão vai para o lagar, 50 pés de diâmetro, ele é uma vítima muito visível para o seu adversário. Já dentro do lagar, os midianitas passam do lado de fora, mas não conseguem enxergar Gideão, protegido pela rocha, do lado de dentro. Qual é a ideia de Gideão? Eu irei reagir para tirar minha família da miséria, mas fora da rocha eu sou uma presa fácil. Dentro da rocha, por mais que eu produza, o meu adversário não pode destruir a produtividade de quem está escondido na rocha. É por isso que eu gosto do Salmo de número 91, que começa o Salmo dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Agora continua o Salmo, que você vai perceber que não é um momento de descanso. Praga, peste, mortandade que assola ao meio-dia, seta que voa de dia, tudo que não presta está em direção àquele que está no esconderijo. Mas aquele que está no esconderijo, por mais que tudo esteja caindo, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. A sensação que eu tenho, presbítero Adalberto, é que esse esconderijo é um caminho. Esse esconderijo é um caminho. Por que esse esconderijo é um caminho? Porque 1000 caem ao lado, 10.000 caem à direita, mas ele não é atingido. Então quem está na lateral sempre é atingido, mas quem está em linha reta não é sacudido por as pestes e pragas que são descritas no Salmo. Jesus disse: eu sou o caminho, não só o caminho, mas a rocha aonde nós estamos escondidos. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida.
Eu não sei o que essa pandemia arrancou de você. Talvez não arrancou saúde, mas arrancou finanças. Talvez não arrancou finanças, mas arrancou a emoção. Talvez não há emoções, talvez arrancou alguma situação da sua vida, mas não é momento de você estar na caverna, na cova ou em fortificações, porque a igreja de Cristo não está na defensiva, a igreja está na ofensiva. Pedro, sobre esta rocha eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno, ele que arrume uma tranca, ele que arrume outro cadeado, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aonde quer que você esteja, seja no seu carro, no seu trabalho, na sua casa, no seu quarto ou na sala, eu te provoco a estender a sua mão em direção à sua casa e começar a profetizar debaixo desta palavra. Quem está escondido na rocha não é atingido por praga, por peste. Eu vim profetizar que esse momento de peste vai passar e a tua família não vai ficar na miséria. Eu vim profetizar que esse momento de miséria vai passar, mas a sua casa não estará na mão do adversário. Será que você tem fé para isso? De fazer da sua casa um ambiente de batalha, estendendo as mãos e profetizando, porque ele disse: eu vos dei ordem e autoridade para pisar em serpentes e em escorpiões. O diabo já está arrumando a maleta, porque na tua cabeça ele não se anda mais, na tua vida ele não se anda mais. Meu Jesus, será que você está recebendo esta palavra na sua casa? Está profetizando junto desta palavra? Vai, Gideão. Ora, Gideão também tem outro segredo. Qual é o segredo? Gideão está abatido. Abatido por quê? Porque por mais que ele esteja produzindo, o ser que o visita no lagar já o recebe com uma palavra: o Senhor é contigo, homem poderoso e valente. Mas Gideão diz: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E onde estão todos os milagres aos quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora porém o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e tu salvarás. Bom, Gideão é confrontado por duas realidades. Primeira realidade, a do questionamento: se o Senhor é comigo, isso não estava acontecendo. Se o Senhor é com o seu povo, isso não estava acontecendo. Se o Senhor fosse comigo, eu não estava com essa dificuldade. Se o Senhor fosse comigo, eu não estava passando este aperto. Se o Senhor fosse comigo, por que as portas se fecharam? Acredito que quase todos os seres humanos, inclusive eu, já fizemos esse questionamento. Aonde está a resposta do Senhor? Como perguntava Abacuque: será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Se está vendo, por que é que não está agindo? Mas Deus não conversa com Gideão. Ele diz: ou você reage, ou você morre no questionamento. Ou você levanta, ou você morre no questionamento. Gideão entende que não é tempo de ficar questionando, é momento de reação. E como é que ele reage? Ele pede um sinal a Deus. E qual é o sinal, Carlos? Olha, se é para eu ir mesmo para esta guerra, eu quero só uma confirmação. Está vendo este velo de lã aqui? Eu colocarei aqui. E quando o orvalho, ou seja, o sereno descer, eu quero que este velo seja encharcado e a terra à sua volta esteja seca. E depois ele pede o inverso. Existem algumas interpretações que as pessoas dão para esse sinal de Gideão. A mais simples, ele só quer uma confirmação. Mas eu gosto da visão judaica, porque os judeus comparam Gideão com o velo de lã. Em que aspecto? Na cultura que Gideão está inserido, velo de lã não tem valor nenhum. E velo de lã você encontra em qualquer canto. Então Gideão é aquele velo de lã. E Gideão está dizendo: está vendo, Senhor? É isso aqui que eu sou. Eu sou mais pobre, minha família é mais pobre, eu sou menor. Todavia, contudo, entretanto, eu não quero pedir que o Senhor mude a minha natureza. Eu só quero pedir que o orvalho desça sobre o velo. Orvalho na Bíblia Sagrada
também tem vínculo com bênção divina, porque está vinculado ao plantio. Então Gideão está dizendo: eu não preciso mudar de endereço, o que eu preciso é estar encharcado para a peleja. Eu não preciso ir para a peleja quando me tornar um pregador, uma cantora, alguém reconhecido. O que eu não posso aceitar é estar seco. Então meu pedido é esse: me encharca com o que vem do céu, porque enquanto o que vem do céu descer sobre a minha vida, meus adversários secarão a minha volta. Eu vou repetir para você que está ouvindo em casa, porque os que estão aqui já entenderam. Eu vou repetir: se o que vem do céu encharcar a minha vida, meus adversários secarão a minha volta. E ora, disse Paulo, o contexto é de uma guerra dentro da igreja, mas Paulo está dizendo: pois as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Mas as armas das nossas milícias não são carnais. E nem deve, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E sabe o que eu acho engraçado, pastor Ricardo? Tem muita gente nos ouvindo em casa que era machão, sabe? Era de briga, não recuava numa briga, não levava desaforo para casa. As mulheres brasileiras são assim também, não gostam de levar desaforo, não é? E nós somos estimulados assim. Eu mesmo fui criado numa época como se eu fosse muito velho, né? Mas quando eu fui criado, eu já estou com 32, completo 33 em novembro. Mas quando eu fui criado, você tinha que ser macho, né? Então não tinha esse negócio de chama a mamãe para defender. Eu fui criado assim: se apanha na rua, apanha em casa. Então não tinha como levar desaforo. Então ninguém gostava de levar desaforo. O que eu acho engraçado é que nós perdemos muito tempo da vida brigando contra a carne e contra o sangue, que não é o nosso verdadeiro adversário. Agora que nós estamos na rocha e sabemos quem de fato quer levar a nossa família para a miséria, você está aí desistindo em covas e cavernas, em fortificações, queixoso da vida, porque talvez a sua família seja menor da tribo e você é o menor dentro de casa. Talvez você não esteja reagindo e se fazendo de coitado, mas Deus hoje veio sacudir a tua estrutura e despertar você para essa realidade. Qual é a realidade? Não é na tua força que você vencerá. Próprio texto diz que para que Gideão e os seus companheiros não se gloriassem na força do braço, Deus iria guerrear aquela peleja. Está escrito em Deuteronômio. E o que está escrito em Deuteronômio? Está escrito da seguinte maneira: quando a guerra for maior do que vocês, não temeis, pois esta guerra não será vossa, essa guerra será do Senhor. Esta é a noite que fez o nosso Deus. É a tua oportunidade essa segunda-feira de levantar a cabeça e dizer para o seu verdadeiro adversário: se eu não posso, ele pode; se eu não consigo, ele consegue. E que Deus faça como fez com Geazi. Talvez pelos olhos carnais você não esteja vendo, mas que Deus destape os teus olhos e você veja que maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Eu quero crer pela fé que você não só está assistindo esta live, você está participando desta live. Aonde quer que a minha voz chegue, eu te provoco a levantar a sua mão para receber algo da parte do Espírito Santo de Deus, que me autoriza a profetizar sobre a sua vida. Teu adversário secará na tua volta. Teu adversário secará na tua volta. Seu adversário secará na tua volta. Teu adversário secará na tua volta. Será que você pode abrir a boca e exaltar e glorificar aquele que te encharca do que vem do céu? Já caminho para concluir. Sabe o que é extraordinário, pastor Ricardo? Quando Gideão chega em casa, há um altar a Baal erguido. Eu estou falando do menor, hein? Eu não estou falando do primogênito. Ele chama alguns servos, pega uma corda, amarra a corda na estátua e puxa a estátua, sem dar satisfação para ninguém. Gideão entra no lagar, com a família na idolatria, mas sai do lagar tão encharcado. Bendito seja Deus.
que o trono de Baal foi derrubado pelo menor. Eu vim profetizar para você algo, que Deus faz do caos uma oportunidade de vitória. Você quer ver? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus. Deus fez o que era bom dentro de um estado caótico e desordenado. Deus fez tudo dar resultado num estado caótico e desordenado, por meio da sua luz e pela força da sua palavra. E eu vou terminar essa curta mensagem, porque é live, te dizendo algo para você receber na tábua do seu coração. Quando a luz de Deus entrar na sua casa, Baal vai ter que bater em retirada. Olha, eu não quero ofender a família de ninguém, pastor Ricardo, mas se for para cair, que caia a casa de outro, mas a casa que está marcada com o sangue do Cordeiro. Oh, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. A casa que está marcada pelo sangue do Cordeiro não será destruída. A prova vai passar do lado de fora, mas não vai afetar a comunhão da sua família do lado de dentro. Eu vim profetizar que o ano de 2020 está levando muitas coisas materiais, mas elas voltam, porque diz a Bíblia que é um tempo determinado sobre todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para chorar, há tempo para sorrir. E o tempo de sorrir voltará, mas a sua família estará guardada dentro da rocha para a glória do nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar pela sua casa agora. Eu quero orar junto com você agora. Eu quero que você use a sua fé junto comigo, porque juntos somos mais fortes. Feche os seus olhos onde quer que você esteja, onde quer que essa live esteja chegando. Feche seus olhos e ore comigo. Não espere só a minha oração. Você conhece melhor as suas necessidades do que eu. Eu só quero unir a minha fé com a sua, porque diz a Bíblia que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Outro texto ele diz: se vós estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, pode pedir o que quiser e vos será feito. E em outro momento ele disse: se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, dirás aos montes: transportem-se para os mares, e eles serão transportados. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nós não entendemos, Senhor, de onde esse vírus veio, esse momento que o mundo está enfrentando, Senhor. Muitas famílias estão sendo sacudidas, ó Deus, perdendo familiares, entes queridos, perdendo trabalho, Senhor, perdendo saúde emocional nas preocupações das contas mensais. Somos humanos e frágeis, carentes de fé, porque muitas vezes nos falta, como Pedro andava sobre as águas. Mas nós estamos aqui esta noite, saímos da caverna e das covas para receber de Ti a Tua palavra, Senhor. Nós não queremos assistir a nossa família caindo na miséria, mas nós queremos reagir, Pai. Nos ensina a reagir, nos dê as estratégias corretas, nos mostre um caminho. Nos dê, Pai amado, um plano. Nos mostre uma porta de saída. Tu és o que aplana os montes. Senhor, Tu és aquele que abre caminho no deserto. Tu és aquele que guiou o povo a Canaã. Tu és aquele que fendeu o mar no meio. E nós confiamos a nossa casa e a nossa vida nas Tuas mãos. Faça como fizestes com Gideão. Nos dê um sonho, uma visão, numa canção, numa oração, num versículo bíblico, numa leitura, num devocional, eu não sei. Mas que o Teu anjo nos visite, que o Teu Espírito nos ministre, e que o Teu Filho seja glorificado mais uma vez sobre o Teu povo. Afasta de nós a miséria e a destruição, e que um tempo de bonança possa recair sobre as nossas vidas. E como ministro da palavra de Deus, eu quero profetizar de forma ousada, mas na autoridade do nome de Jesus, que sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, o Senhor estará guardando a unidade, a cumplicidade, a unidade, a fidelidade, o amor entre vocês. Que a sua família seja bendita sobre a face da terra.
e que em sua família muitas outras famílias possam ser benditas. Eu não sei se os comentários estão ativos. Estão ativos? Será que tem alguém que quer aceitar Jesus enquanto a irmã Tayane se aproxima? Será que alguém que está assistindo essa live quer decidir por Cristo? Chega de caverna, chega de cova, mas fora da rocha não dá. Fora da rocha o inimigo te engole, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será que alguém aí que quer aceitar a Jesus como seu Salvador? E vou passar para a irmã Tayane, mas se você quiser, escreva nos comentários: eu quero a Cristo, eu quero voltar para Jesus, eu quero renovar a minha aliança, e o Senhor será glorificado na sua vida. Glória a Deus. Se você está pensando em parar, Deus conhece a tua vida e não vai deixar que você fique no meio do caminho, sozinho e com vontade de chorar. Oh, não pense que o teu Deus te esqueceu. Deus jamais abandonou um filho seu. Vai orando e obedecendo, de unção vai se enchendo, e a vitória em sua vida vai chegar. Reanime sua fé e tome posição. Põe escudo no seu peito, espada em suas mãos. Dê um grito de vitória e deixa Deus agir. O inferno vai tremer, muralhas vão cair. Você vai clamar e Deus logo vai responder. O milagre vai acontecer, você vai ver. Pois o crente mergulhado na unção de Deus é crente cheio de poder. Reanime sua fé e tome posição. Põe escudo no seu peito, espada em suas mãos. Dê um grito de vitória e deixa Deus agir. O inferno vai tremer, muralhas vão cair. Você vai clamar e Deus logo vai responder. O milagre vai acontecer, você vai ver. Pois o crente mergulhado na unção de Deus é crente cheio de poder. Esqueceu, Deus jamais abandonou